Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede estar aqui gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez, o estudo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja e a perseguição. Estudo 10 do Atos dos Apóstolos. Estamos aí estudando a lição de Atos, né, como todos bem sabem. E vamos para o estudo 10, a igreja e a perseguição, que tem o seu texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 a 7, e Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 18 e 19. Nosso estudo está dividido em 3 pontos. Primeiro, as primeiras perseguições contra a igreja. Segundo, a perseguição expandida pelo Império Romano. Terceiro, a perseguição da igreja na atualidade. A conclusão e a nossa verdade e aplicação prática. Amém? Desde já agradecendo ao nosso irmão Carlos Felipe, que é o mais novo inscrito no canal, dizendo meu muito obrigado, Deus abençoe. Agradecendo a você que também é inscrito, que curta, que comente, para que nós possamos cada vez melhorar o nosso canal, que é um canal de estudo bíblico. Amém? Como sempre, nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, depois faremos um comentário a respeito deste versículo, para que nós possamos entender mais um pouco da palavra de Deus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 4, versículo de 1 a 7. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens de quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 18 e 19. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai-vos se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Ouvir os homens, ouvir a Deus. Foi essa a pergunta que João fez. E o versículo 20 diz assim, porque não podemos deixar de falar do que temos ouvido e ouvido, mas eles ainda os ameaçaram mais, e, não achando motivo para os castigar, deixaram-os ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se opera aquele milagre, de saúde. Tá vendo? O homem estava ali, já tem idade já de mais de 40 anos, estava ali na porta do templo, né? Como bem sabe no capítulo 3, e Pedro e João subindo para orar, ele pediu uma esmola, que era costume dos enfermos, aleijados, estar na porta do templo querendo esmola, e Pedro e João disseram, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que temos te dou. Em nome de Jesus o crucificado, levanta e anda. E o homem andou, houve um milagre, mas mesmo assim eles não gostaram disso, ficaram com raiva e queriam, né, dar nos discípulos, apedrejar os discípulos por conta daquilo ali, e castigaram. Mas como o povo estava glorificando o nome de Deus, eles ficaram sem alternativa a não ser soltar os discípulos, mas pedindo a eles para que não anunciassem o nome de Jesus. Mas eles mesmo disseram no versículo 20, né, porque não podemos deixar de falar do que temos ouvido e ouvido, né? Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. Veja, por causa do povo, que era uma multidão grande, deixou eles ir embora. E comentando aqui o versículo de 1 a 7, né, para nós entendermos o texto, a cruz do mendigo junto à porta do templo desencadeia um ciclo de conflitos com os líderes religiosos. Eles testemunharam e ouviram falar dos acontecimentos a uma distância cética e procuram impor sua vontade para suprimir esse movimento. Eles ouviram falar o que aconteceu e ficaram
com raiva, por isso queriam suprimir o movimento evangélico contra os discípulos e contra Jesus. E o capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus se aproximaram de Pedro e João. O capitão do templo ocupava o segundo lugar da hierarquia, depois do sumo sacerdote, e era responsável pela supervisão do culto de sacrifício. Ele também era o chefe de polícia. Os líderes do templo estão aborrecidos porque imaginavam que a crucificação de Jesus houvesse erradicado o seu problema com ele, mas não erradicou. Pelo contrário, a igreja cresceu, né? Mesmo crucificando Jesus, que eles achavam que era um grande mal, foi pior para eles, porque a igreja veio a crescer, né? Só com o evento que aconteceu com o homem que estava na porta do templo e a pregação de Pedro, foi 5.000 almas que aceitaram Jesus. Os apóstolos proclamam que Deus o ressuscitou dos mortos e fornecem provas convincentes por meio de seus milagres e do ensino das Escrituras. Os saduceus são mencionados porque eram conhecidos especificamente por não crerem na ressurreição dos mortos. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Atos capítulo 23, versículo 8 e Lucas capítulo 20, versículo 27. Eles eram membros das famílias sacerdotais aristocráticas e, de acordo com Joséfo, historiador, né, eram mais insensíveis do que qualquer outro judeu. Representa um sistema religioso que promove uma ordem opressiva de castas, mantém os pobres subjugados e mata dissidentes. Não se ouve mais falar deles depois da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Depois do ano 70 depois de Cristo, os saduceus desapareceram, ninguém ouviu mais falar. E eles costumavam matar dissidentes e subjugar os pobres, né, como era essa seita religiosa. O versículo 3 e 4, prenderam Pedro e João, mas muitos do que ouviram a mensagem creram. Portanto, o número de homens que creram subiu para cerca de 5.000. Lucas retrata o cristianismo como um movimento popular. A tentativa dos líderes de extingui-los ao prender seus líderes falha, pois muitos continuam a ser convertidos. Mesmo prendendo os líderes da igreja, muitos continuaram a se converter. Não adianta ir contra a igreja. Não adianta ir contra o evangelho de Cristo. Quanto mais se persegue, mais ele cresce. Quanto mais se persegue, mais ele cresce. O versículo 6. Anás, o sumo sacerdote, também estava presente, bem como Caifás, João, Alexandre e outros da família do sumo sacerdote. Anás foi sumo sacerdote de 6 a 14 depois de Cristo. Apesar de ter sido deposto pelos romanos, ao que parece, ele mantém o título e exerce influência como cabeça de uma poderosa dinastia sacerdotal. O sumo sacerdote oficial é Caifás, seu genro. 5 dos filhos de Anás foram sumos sacerdotes. Veja que Anás era sacerdote, já tinha sido anteriormente. Mas quem está agora no posto é Caifás. Mas mesmo assim, ele ainda exerce influência e poder na hierarquia sacerdotal de Jerusalém. O versículo 7, que é a pergunta. E pondo no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste tudo isto? Aí eles dizem, Jesus também foi questionado pelos principais sacerdotes e escribas, que exigiram saber com que autoridade ele fazia essas coisas. Lucas capítulo 20, versículo 1 e 2. É pouco provável que eles pensem que os apóstolos operem pelo poder de Beelzebul, né? Lucas 11, versículo 15 e 18. Eles ficam perturbados porque não têm controle sobre esse ato miraculoso de bondade. Claro, ninguém tem controle sobre o milagre. Quando o milagre acontece, não é controle de humano nenhum, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus ali foi feita, né? Que aquele homem foi curado para que muitos crescem no Evangelho, foi o que aconteceu. No versículo 18, e chamando-os, disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse no meio de Jesus, respondendo, no versículo 19, respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai-vos se é justo obedecer a vocês a Deus. Já diz assim, o versículo de, que faremos com esses homens lá no versículo 15? Perguntaram, os líderes estão de tal modo endurecidos que resistem a todos os sinais de Deus e permanecem condenados. Eles não se perguntam o que faremos, pois fomos culpados da morte de Jesus, né? Que eles foram os principais que estavam ali incitando para que Jesus fosse crucificado. E Deus vos vindicou ao ressuscitar dos mortos. Lucas 2, Atos 2, 37.
Antes, em outras palavras, perguntaram: como podemos livrar desses sujeitos pretensiosos que estão nos causando tantos problemas? Né? Mas qual era o problema? Não tinha problema. O problema só era a pregação do Evangelho e o homem que foi curado. Para eles isso era um problema. Mas isso não é problema. Isso foi ali a solução de um problema que nem eles mesmos conseguiram resolver. Mas o Evangelho vem e resolve. A popularidade dos apóstolos os irrita, mas também os leva a recuar temporariamente. Eles não tinham motivo para castigar os apóstolos e teriam suscitado a ira do povo. Recorrem, portanto, às ameaças e ordenam silêncio aos apóstolos. Não devem mais pregar sobre Jesus. Veja, eles queriam que ele não pregasse mais sobre Jesus. E no versículo 19, respondendo, porém, Pedro e João disseram-lhe: julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Né? Aí vamos fazer um comentário do versículo 19 até o versículo 22, que diz assim: o que é justo diante de Deus? Dar ouvido aos membros, aos senhores ou a ele? Pedro e João os confrontam ao supostamente lhes pedir a sua opinião. Quem deve ser obedecido? Deus ou senhores ou seres humanos? Os apóstolos já responderam essa pergunta a si mesmos. Custe o que custar, eles só podem obedecer à voz do Senhor. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23, Jeremias 7, 22 e 23. Sabem que o tribunal superior de Israel será subjugado pelo tribunal supremo do céu, e são compelidos a proclamar o Evangelho. Atos 22 e 15, 1 Coríntios 9, 16. Nenhuma autoridade terrena pode calar a proclamação do Evangelho. Amém? E a introdução do nosso estudo, ela diz assim: a história da igreja foi marcada por perseguições. O próprio Senhor Jesus, os apóstolos e todos aqueles que fielmente pregaram e viveram segundo os princípios do Evangelho foram vítimas das mais cruéis e sanguinárias ações humanas. E o primeiro ponto ele fala as primeiras perseguições contra a igreja. As primeiras perseguições sofridas pela igreja estão registradas no livro de Atos, Atos capítulo 1, capítulo 4, versículo de 1 ao 22, Atos 5, 17 a 42. Que foi especialmente agora quando Pedro e João são presos. Já começaram a perseguição ali, né? Os primeiros perseguidores da igreja foram os líderes judaicos da época. Atos capítulo 4, versículo de 1 a 3. Que foi justamente após a morte de Cristo que os discípulos começaram a fazer maravilhas e milagres, e eles foram perseguidos pelos líderes judaicos. As causas desta perseguição podem estar relacionadas com o crescimento rápido da igreja, que representou para os opositores uma ameaça às suas prerrogativas de intérprete e sacerdote da lei, além, né, da conversão e perda de adeptos do judaísmo para a fé cristã. Como eles eram intérprete e doutores da lei, eles ficaram com medo, né, deles tomarem seu lugar. E outro, que eles perderam muitos adeptos do judaísmo para o cristianismo. Por isso eles ficaram tudo temerosos. O Sinédrio, uma organização política e religiosa sob a permissão romana, agiu contra a igreja. Foi nesta fase da perseguição que Estevão e Tiago foram mortos. Atos 7, versículos 54 a 60 e Atos 12, 1 e 2. Foi ainda nesse contexto que Paulo passou a liderar um movimento organizado com o objetivo de desarraigar a nova doutrina. Atos capítulo 9, versículo 1 e 2 e Atos 26, 9 a 11. Todo mundo sabe que Paulo recebeu carta do Sinédrio para perseguir os crentes, para perseguir, não só perseguir, mas também matar ou colocar na prisão tanto homem como mulher e criança, todos aqueles que eram da nova religião, como eles diziam, da nova seita, para serem mortos ou presos. Mas não tem como ir contra a igreja, foi pior. Quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Até Paulo foi convertido para fazer o serviço da igreja. No segundo ponto, a perseguição expandida pelo Império Romano. Ao se expandir por todo o Império Romano, a igreja passou a sofrer perseguições em níveis maiores. Para entendermos as causas da perseguição contra a igreja no Império, é preciso considerar algumas questões. Primeiro, causas políticas. Após ser distinguida do judaísmo e ser considerada sociedade secreta pelas autoridades romanas, a igreja recebeu a interdição do Estado, que não admitia nenhum rival à obediência por parte dos seus súditos, tornando-se assim religio ilícita, uma religião ilegal, que ameaçava a segurança do Estado romano. A tolerância religiosa acontecia apenas na medida em que
contribuísse para manter a estabilidade do Estado. O cristianismo colocou César em segundo plano e Cristo em primeiro. Pronto, já vê aí já um grande contraste entre o cristianismo e Roma, porque para Roma César era Deus, e o Evangelho vem e coloca Jesus em primeiro e César em segundo. Jesus primeiro, César em segundo. Então, os romanos não aceitavam isso. Para eles era para ser César primeiro e Jesus em segundo, mas não. É Jesus primeiro e César em segundo, lá embaixo. Eles não aceitavam isso. O cristianismo colocou César em segundo plano e Cristo em primeiro. A soberania exclusiva de Cristo entrou em confronto com as reivindicações de César à soberania exclusiva. Os cristãos foram acusados de deslealdade, pois recusavam-se a oferecer incenso nos altares devotados ao culto ao imperador. A partir do momento que o povo ia se convertendo, não estavam mais dispostos a se unir a Roma, a se unir a César e a prestar culto a César, mas prestando culto a Cristo. E isso já foi um grande contraste entre Roma e o cristianismo. Quem sacrificasse nesses altares podia praticar uma segunda religião. As reuniões dos crentes à noite foram entendidas pelas autoridades romanas como uma preparação para uma conspiração contra o Estado. Para eles, os crentes se unindo de noite, eles estavam ali conspirando para se revoltar contra Roma, mas era o contrário, eles estavam se reunindo porque estavam sendo perseguidos, estavam se reunindo para adorar a Cristo. Segundo, questões religiosas. A religião cristã, que se fundamentava num culto espiritual interno, contrastava com a religião romana, que valorizava os altares, os ídolos, as práticas externas. As reuniões sigilosas dos cristãos fizeram com que ataques morais fossem feitos contra eles, acusando de incesto, de canibalismo e práticas desumanas, distorções do comer e beber. Os elementos representativos da ceia, corpo e sangue de Cristo, e dos ósculos santos, ou beijo da paz. Porque os cristãos, na ceia, comiam o pão e bebiam do vinho, considerando que o vinho era o sangue e o pão era o corpo de Cristo. E para eles isso era canibalismo. E o beijo e os ósculos santos, que era o beijo na face, na testa, para eles isso aí eram coisas imorais, né? Ou senão o beijo da paz achavam que era coisas imorais, mas não era. Era tradição. Era o que o cristianismo impunha naquela época, né? Podia se beijar na testa, na mão, e para eles tudo isso era imoral, né? Por isso que eles eram contra o cristianismo. Outra causa também, causas sociais. A influência dos cristãos sobre as classes pobres e escravas produziu uma aversão por parte dos líderes aristocráticos, quer dizer, os ricos e influentes da sociedade, que desprezavam os crentes. A ideia e o discurso de igualdade entre os homens não soavam bem para o modelo e a estrutura aristocrática. Povo de dinheiro, se achavam muita coisa, e para eles, tinha pessoas que tinham que ser escravos, trabalhar para eles, e eles eram os maiorais. Mas o cristianismo veio para abraçar todos, preto, branco, amarelo, encarnado, tudo. O cristianismo vem e abraça todo e demonstra o seu amor para com todos, o amor de Cristo. A aristocracia do grego aristocratia, de aristos, melhores, e gratos, poder e Estado. Literalmente, poder dos melhores é uma forma de governo na qual o poder político é dominado por um grupo elitista. Normalmente, as pessoas desse grupo são de classe dominante, como grandes proprietários de terra, latifundiários, tá vendo? Militares, sacerdotes, etc. Os cristãos também se separavam dos ajuntamentos pagãos do templo, teatros e lugares de recreação, promovendo assim uma antipatia sem precedentes em qualquer grupo inconformista da história, né? Que os cristãos viviam separados, não estavam junto daquele povo que estava nos anfiteatros, que estava ali no Coliseu de Roma, vendo aquelas lutas, vendo aqueles tudo, torneio de gladiadores, outros com teatros para práticas sexuais. Não, os cristãos estavam sempre à parte, sempre se separando dessas coisas, das coisas mundanas, e por isso causavam antipatia entre o povo romano. Outra causa também é as causas econômicas. Como exemplo de causas econômicas, pode citar a oposição sofrida por Paulo dos fabricantes de ídolos em Éfeso, Atos capítulo 19, versículo 27. Havia o que poderia ser chamado hoje de um mercado religioso, onde sacerdotes, fabricantes de ídolos, videntes, pintores, arquitetos e escritores lucravam com a religião. Quando, em anos posteriores, o império sofreu uma crise econômica, a opinião pública
atribuiu o problema à presença do cristianismo e, como consequência, o afastamento da proteção e provisão de seus deuses. Né? Eles começaram a combater o comércio religioso, começaram a combater aqueles que produziam ídolos, e eles começaram muitos a se converter, parar de fabricar aquilo ali e pronto. Para eles foram perda de dinheiro. Algumas das principais perseguições sofridas pelos cristãos nos primeiros séculos foram sobre os seguintes imperadores: Nero, 54 a 68 d.C., Domiciano, 81 a 96 d.C., Trajano, 98 a 117 d.C., Antônio Pio, 138 a 61 d.C., Marco Aurélio, 161 a 180 d.C., Décio, 249 a 251 d.C., Valeriano, 253 a 260 d.C., Diocleciano, 284 a 305 d.C. Esses foram os imperadores. As perseguições só acabaram por ocasião do governo de Constantino em 306 a 337, que através da promulgação do Edito de Milão em 313 d.C., garantiu a liberdade de culto a todas as religiões dentro do império. As perseguições contra a igreja se seguiram ao longo da história, né? Mesmo com o Edito de Milão, onde toda religião era permitida, mas mesmo assim o cristianismo ainda continuou sendo perseguido através dos séculos, né? Não parou como até hoje. E no terceiro ponto, a perseguição da igreja na atualidade. Atualmente se manifestam em todo o mundo e das mais diversas formas, abertas ou discretas, barulhentas ou silenciosas, violentas ou sutis, legais ou ilegais, institucionais ou pessoais, externas ou internas. As perseguições existem e se erguem sobre aqueles que amam a Deus, que estão comprometidos integralmente com a sua palavra. Diante desta realidade, precisamos nos manter firme, fundamentado nas palavras de Jesus, que disse que seus seguidores seriam atribulados, que os matariam e que seriam odiados de todas as nações por causa do seu nome. Mateus 24 e 9. O servo não é maior do que o seu senhor, alertou Jesus. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João, capítulo 15, versículo 20. Tá vendo? Da mesma forma que Jesus foi perseguido, nós também seremos. Não tem como evitar isso. A perseguição ela vai vir de uma forma ou de outra. Quem serve a Cristo de todo o coração, quem se dedica a Ele, quem se dedica à sua palavra, quem se dedica a fazer a sua vontade, será de qualquer forma perseguido. Não pense que você vai viver dias de maravilha, não. Vai ter dia que vai ser sombrio, mas vai ter dia que vai ter bonança, sabendo que o vosso nome está escrito no livro da vida e que um dia nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Então, permaneça firme. Na conclusão, ele diz assim: a Bíblia e a história nos revelam que oração, coragem, intrepidez, fé, sabedoria, prudência e inteligência foram algumas das características e posturas adotadas por muitos na igreja perseguida dos primeiros séculos. E ao longo da história, condutas estas que devem ser por nós imitadas. A perseguição é inevitável, mas é suportável. No mundo nós teremos aflições e tribulações, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós também venceremos. É o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. As aflições deste tempo presente não podem ser comparadas à glória em que nós há de ser revelada. Romanos 8 e 18. E a nossa verdade e aplicação prática diz assim: mesmo diante das perseguições, devemos nos manter fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para Ele toda a honra e para Ele toda a glória. Amém? Deus abençoe a você. Agradecendo a você que está inscrito no canal. Agradecendo a você que está chegando agora, você que tem curtido, você que tem visualizado. Curta, comente. Agradecendo mais uma vez ao nosso irmão Carlos Felipe, que é o nosso mais novo inscrito no canal. Dizer que Deus abençoe e continue aí nos ajudando a propagar o nosso canal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.